Bom dia, meus queridos. Tudo jóia? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu madruguei com as galinhas. Levantei às 4h30 da manhã para agilizar as coisinhas por aqui, para dar tempo de colocar mais esse videozinho de plantas maravilhosas, especiais, exclusivas para vocês. Hoje teremos um festival de tailandeses por aqui, tá? E outras plantinhas mais. Mas quem curte essas, as tailandesas, extremamente pigmentadas, aqueles leques maravilhosos, esse é o vídeo, hein? E por que que eu estou trazendo agora na sequência? Muita mensagem acumulada, já ouvi reclamação, coisa que me desagradou bastante, mas a vida é assim, né? A gente faz o nosso melhor e tenta agradar da melhor maneira possível. Eu sei que é horrível ficar esperando as mensagens, o retorno, mas infelizmente nós não temos uma estrutura comercial com atendimento para poder atender a todos vocês. Então, é uma coleção particular, eu já disse isso em outros vídeos, eu vou repetir aqui agora, e é dessa coleção particular, onde eu faço um trabalho genético, eu disponibilizo algumas variedades lindas para as nossas coleções no Brasil, porque nós não fazemos envios estrangeiros, apenas pelas transportadoras brasileiras aqui, né, no território nacional. O Bernardo melhorou bastante, graças a Deus. No último vídeo eu tinha dito para vocês que ele tinha passado um pouco de mal, mas já melhorou, já se recuperou bastante. É claro que internamente ele tem uma ferida muito profunda, devido ao fato de ser recente, uma situação muito difícil. Eu sei exatamente como é, porque eu também já passei por isso. Então entendo ele perfeitamente, mas ele já está mais estabilizado e conseguindo fazer os atendimentos, tá joia? Então eu resolvi trazer esse vídeo hoje, que assim que ele entrar no ar, ele já deve estar começando a atender vocês aí. Tem uma lista, né, das pessoas que já estão em espera, que nem está toda preenchida ainda, mas tem essa lista e nós vamos pegando todos os nomes que logo em seguida vem abaixo por ordem de chegada. E essas pessoas da lista são as que chegaram já um pouquinho anteriormente. Então eu peço a vocês paciência, novamente, porque nós vamos chegar até vocês. E quando nós chegarmos até vocês, não pensem que vocês vão pegar resto, não. Que às vezes fica assim na cabeça de alguns, que eu inclusive ouvi comentários e recebi mensagens. Ah, vai sobrar só resto. Não. Só vocês acompanharem do primeiro vídeo para cá, que vocês verem que eu vou estar sempre trazendo coisas lindas, maravilhosas, que é o que eu tenho aqui para vocês. Não tem como eu mostrar tudo de uma vez, porque através de vídeo eu faço questão de mostrar a planta em detalhes, porque como não é um local, uma loja aberta para vocês estarem olhando os detalhes, analisando, e isso é feito por vídeo, que é melhor do que por fotografia, né, na minha opinião. Então eu preciso fazer isso de uma forma bem tranquila, para que vocês vão olhando ali direitinho e vendo o que está dentro do padrão de gosto pessoal de cada um. Então, dado essas palavras, vamos começar a apresentação dessas maravilhas, né? Então vamos começar pela plantinha 1, maravilhosa. Na verdade, nós vamos continuar a numeração, tá, meus amigos? Dos outros vídeos, para não dar muita confusão. Vou colocar a data do vídeo na capa. E aqui nós temos a 151, a numeração dessa planta. É um tailandês, ele vai ficar de porte médio, talos super negros, e aquela planta que quando se desenvolve forma aquela arquitetura arredondada. Extremamente colorido, não é um vermelho, tá? É um vinho queimado para o lado de roxo com nervuras negras. Conforme a folhagem vai envelhecendo, ela vai ficando mais intensamente colorida e vai ficando bem escura. Lindíssimo para quem curte os tailandeses. 151.
152 eu trouxe outro tailandês, esse em forma de leque, nervuras verdes acentuadas com lâmina foliar em tons de cobre. Bem no estilo leque mesmo, a planta está bem jovem e ela vai se colorir intensamente no cobre queimado para a fase adulta, tá? Também super resistente, ama um local com maior claridade para desenvolverem todas as características de cor que ela tem. E é uma planta que ela fica assim, ó, posicionada, a gente bota o vaso no local bem baixo, com todas as folhas posicionadas para cima. Uma planta espetacular, 152. A 153 é outro tailandês, está começando a despertar agora, está com apenas uma folhinha, olha só, nervuras super negras, pouca quantidade de cobre ainda nessa primeira folha, mas já dá para perceber que a planta vai ficar extremamente pigmentada na fase adulta. Também a mesma característica, ó. Esses tailandeses, eles ficam com as folhinhas todas, ó, o vasinho está aqui, as folhinhas ficam todas redondas, viradas para cima. Aquela estrutura que eles gostam muito de trabalhar na Tailândia, né? Belíssima, maravilhosa, 153. A 154, a folhinha está meio suja, eu peço desculpas para vocês por trazê-la assim, mas dá para a gente ver as características. É um formato mais triangular da folha, e essa tonalidade é um cobre queimado, nervuras bem demarcadas no verde, inserção do pecíolo negro. Uma folha só ainda, mesma característica dos demais, ó. Aquele gene que proporciona que o vegetal fica com as folhas erguidas para cima. Claro, a luminosidade, para que esse gene se expresse adequadamente na planta, precisa ser uma luminosidade um pouco mais intensa, o que inclusive vai trazer ao vegetal mais força, maior desenvolvimento, tanto dos tubérculos, raízes, quanto até mesmo da coloração. Agora aqui esse espetáculo, folhinha mais jovem, vamos à folha mais pigmentada primeiro. É um leque, ó, tailandês também, mesmo estilo das outras. A coloração dele tem nervuras negras, bem negras, porém com variegação nas nervuras, que a gente vê nessa parte de baixo aqui, ó. Ela não mantém por toda a folha, ela tem a variegação nas nervuras e ela tem a variegação no tom é um vinho fechado na variegação superior e um cobre na parte superior. Espetáculo de tailandês para quem curte, folhinha mais jovem, mostrando as mesmas características, ó, vinho sobre cobre, nervuras negras com variegações para partes verde e limão. Lindíssimo, ó, em pezinha, que é da mesma característica genética daqueles outros que passou. Essa é a 155, né? Chiquérrima. Agora vamos a outro lindíssimo tailandês,
Porém, esse, ó, formato de folha em leque. Leque assim mais delgado, mais pontudinho um pouco. Com nervuras verdes super ressaltadas em relação à lâmina foliar. E a coloração de fundo é um cobre queimado, que vai se intensificar cada vez mais para a fase adulta, tá? Vai ficar aquele tailandês cobre chiquérrimo, do jeito que a gente gosta. E eu gosto de plantas assim, gente, eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar. Porque eu amo demais essa característica dos tailandeses. Agora, outro tailandês, a planta número 157. Folhas mais redondinhas, muito pigmentadas, não é vermelho, tá? Essa pigmentação aqui é um vermelho com vinho queimado. Nervuras negras, apenas jovenzinha ainda, ó, brotando a quarta folhinha. Vai ficar ultra colorida, do jeito que muitos de nós gostamos. Ó. Um encanto de planta. Ó, mesma característica, ó, todas as folhas com a lâmina foliar voltada ao céu. Então, são tipos de planta que fica lindo na decoração em locais mais baixos, bem próximo ao solo, que a gente vê a beleza dela por cima, no estilo das bromélias que a gente vê a beleza por cima. Todos esses tailandeses que vieram aqui, inclusive o 157, tem esse gene na planta, tá? Lembrando novamente que para a expressão desse gene é necessário a exposição a uma luminosidade um pouco mais acentuada, onde elas vão se desenvolver e mostrar as características que é muito além disso aqui. Isso aqui é só o começo, porque são plantas bebês muito jovens que eu estou trazendo para vocês. A número 58, um outro tailandês, com o mesmo estilo, leque, pontiagudo, né? Digamos que seria um coração masculino, mais lanceolado um pouco. Essa planta se caracteriza em sua coloração por ter toda essa variegação, tanto nas nervuras. Se a gente reparar, ela começa negra e ela vai ficando para um lado de vinho, aonde clareia, ó, e um vinho sobre um verde amarelado. Tem partes mais verdes, outras mais verdes amarelados. Não é doença nenhuma, é característica de coloração que essa planta traz em seu DNA, tá? Aqui uma folhinha mais jovem, que a gente dá para ver também essa questão da variegação sobre o verde, verde amarelado, porém mais jovenzinha ainda vai colorir muito mais. E essa daqui que já coloriu isso aqui está só no começo, na fase adulta, né? Então, após o cultivo desse ano, ao despertar na temporada que vem, sendo um cultivo legal, vocês podem se preparar para se deleitarem na beleza dessas plantas. Agora é outro caládio que não é das famílias dos tailandeses, mas temos outros tailandeses aqui. Ela entrou fora de ordem. Essa é a número 159. É daquela família
de caládeos que se colore nas bordas e o centro claro. Folha bem redonda, estilo arredondamento de alguns americanos e tailandeses, mas não é de nenhum dos dois. Da nossa produção, planta exclusiva, se caracteriza por ter um centro branco creme, aí ele vai passando ali por um verde acinzentado, vai ficando todo chumbadinho com verde mais escuro, e na fase adulta ela vai vir com esse rosa sobre o verde escuro, dando uma impressão de vinho, que a gente pode ver nessa folha, um vegetal bem entolceirado, que é uma planta que cresce e se entolceira bastante. Maravilhosa. Para quem curte esses caládeos claros, que traz toda aquela luminosidade para um cantinho do jardim, aonde nós temos tons mais vibrantes, mais escuros, aí esses claros eles vêm como se acendesse uma luz naquele local, o que ressalta, né, gente, ainda mais a beleza das plantas mais coloridas. Como, por exemplo, esse tailandês extremamente pigmentado, jovenzinho, então adulto, isso aqui vai ficar um escândalo. É a planta número 160. Vejam bem, é um leque mais feminino, tá? Porque é um leque mais arredondado, tem essa coloração super forte, num tom que seria o quê? Um vermelho queimado levemente para o lado do vinho. Eu não sei descrever muito bem essas cores. Eles têm muitas tonalidades que vão variando. Então essa planta aqui, ó, aqui vai só essa planta maior. Essa aqui está muito pequenininha, eu vou pôr para desenvolver, tá? Ela já está com 3 folhas, característica também de ficar com as folhas voltadas ao céu. Então vai muito bem quando a gente organiza as nossas plantas num local baixo, tipo, por exemplo, jardim de bromélias, onde fica aquela folhagem toda colorida e voltada aos nossos olhos, em região mais baixa do jardim. Uma planta de porte mediano e também arquitetura que vai se formando em forma de roda. Claro, gente, que ela tem essa característica na sua genética, mas para que essa característica fique ressaltada, ela teria que estar num local onde ela pega luz de todos os lados, né? Senão as folhas vão virar mais para o lado da luz. Agora, em questão de ficarem em pés, olha 161. Ó, o vaso está na horizontal na minha mão, olha a posição da folhagem. É isso que eu estou dizendo em relação a todos os tailandeses que passaram por aqui. Agora essa planta aqui, divinal, número 161, olha a forma desse leque. Poderia até escrever perfeito coração, né, gente? Como o batismo dela. Alguma coisa do gênero, porque ela tem um coraçãozinho bem fechadinho, ó. Chega a folha mais jovem, ela não vê esse não, mas ela está amadurecendo, ela está mostrando essa característica, ó, que o que manda sempre são as mais velhas, porque as folhas mais jovens, elas foram no início da brotação da planta, ainda não está trazendo toda a expressão do DNA. Ela vai trazendo maior conforme ela vai amadurecendo, mas olha a última, olha a folha disso aqui. É um cobre queimado, com nervuras ultra destacadas em verde, tá? Toda costuradinha em volta, tudo, ó, trazendo a riqueza de detalhes para o vegetal. Inserção do pecíolo negro e pecíolos não muito negros.
Arquitetura arredondada, leque perfeito, lobos transpassando, lindíssima. Número 161. A 162 é outro tailandês maravilhoso. Olha a cor, meu povo. Isso aqui. Olha, Márcia, parecida com a cor do bebê que eu enviei para você. Lindíssimo, extremamente pigmentada, nesse tom forte, vibrante e mais fechado, né? Na fase jovem, bem cuidado, isso aqui vai vir com brilho e uma cor sensacional. Número 162. Riquíssima. Eu disse para vocês que seria um festival de tailandeses, porque eu separei bastante aqui, que eu sei que tem muita gente que gosta, tá? Para esse vídeo. Ó, número 163. Olha a cor desse outro tailandês aqui. Não economiza na questão de produção de pigmentos intensos. Maravilhoso. A planta número 163. Apaixonante. Lindíssima. 163. Eu reposicionei os vasos nessa mesa para ficar mais fácil de eu apresentar o vídeo a vocês. A número 164, uma irmãzinha daquela, tailandês também, tá um pouquinho mais jovem, ó. Extremamente pigmentada. Olha só. Se você deseja cor em um determinado ponto, essa é a planta, tá? Uma cor mais forte, mais fechada, mais vibrante, para combinar com a decoração de algum local na casa ou até mesmo no jardim. São plantas, gente, esses tailandeses, que não necessitam de vasos muito grandes, porque elas são plantas de porte mediano, tá bom? Igual aqui, ela pode ficar nesse vaso aqui de 2 litros por uns 3 anos. É claro que é necessário trocar o substrato. Inclusive, esse substrato aqui não foi replantado do ano passado. Eu vou ter que dar uma enriquecida nele com alguns materiais que vão acelerar o desenvolvimento dessas maravilhas. Essa é a 64. Inclusive, eu estou devendo para vocês esse vídeo. Eu até falei que eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês do tipo de substrato que eu tenho utilizado ultimamente para ter sucesso com o desenvolvimento mais acelerado e mais cor também nas plantas, né? Porque eu vou contar para vocês, deixa eu falar desse e eu já volto nesse assunto. Número 165. Outro tailandês, ó. Vermelho, não é, é um vermelho queimado, com nervuras um vermelho mais fechado, ou seja, todo em tom sobre tom. Tem um pouquinho de verde ainda, porque a planta é jovenzinha. Então tem um pouquinho de verde próximo às bordas, mas na fase adulta, acabou-se o verde. Fica completamente extravagante na cor, tá? Ó, folhas eretas, características da genética desses vegetais. Número 165. Então, agora eu vou pegar 166 e vou já dizer para vocês que para a cor ficar mais acentuada no nosso substrato, são várias variáveis que a gente leva em conta, né? Uma das variáveis são várias. Então, nós temos a luminosidade, como a gente prepara o substrato, mas também tem outras
outras coisas, como por exemplo, alguns nutrientes que a gente coloca no substrato que vai ativar a produção desses pigmentos de uma forma mais intensa. E eu vou passar isso tudinho para vocês. Ó, aqui nós temos um caládio, esse é o 166. Ele tem um estilo de caládio americano, mas da nossa produção aqui. Ele tem um centro claro, bem claro, nervuras claras, leve pregueamento nas nervuras com a lâmina, na folha fazendo esse pregueadinho e esse movimento. Ó. Uma leve variegação nos lobos superiores, uma planta belíssima, mas que não aprecia, tá? Depois, se vocês adquirirem alguma planta e quiser saber alguma peculiaridade delas, é só enviar a dúvida para a gente que eu passo, se vocês não tiverem pegado aqui no vídeo. Mas esta planta aqui, a 166, essa maravilha, ela não aprecia luminosidade intensa. É para aquele local um pouco claro, é claro, né, que os caládios eles precisam de luz, porém um local mais protegido. Muito delicada. Número 167. Eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Primeira folha maior. Essa lança, para quem curte lança, ó, deixa eu mostrar de perto para vocês observarem os detalhes. E depois eu me afasto. Ela é toda no rosa, com as porções mais claras na parte central e as bordas é um verde água chumbadinho fechando no verde médio. Mas são lanças bem compridas e lindas, ó. Forma aquele estilo de vaso que forma aquela moita de lanças, né? Olha as folhinhas mais jovens dela aqui, deixa eu separar aqui a folha para a gente ver. Olha as folhinhas mais jovens desse lanceolado. Uma planta que vai ficar divina, principalmente quando ela tiver com o vaso lotado dessa folhagem, tá? Número 167. A número 168, eu trouxe um caládio estilo estilo tailandês, porém com a coloração toda variegata. Olha isso aqui. Que maravilha. Na temporada passada eu disponibilizei algumas dessas. Agora eu acredito que tem umas últimas ali, que esse é da coleção que eu passei o ano passado. Olha só, folhinha mais jovem. É um variegata todo chumbadinho de verde, água, verde acinzentado, verde escuro, sobre o creme, inserção do pecíolo num rosa. E esse formato de folha maravilhoso, os lobos nunca se traspassam e ela fica com esse estilo todo embabadado, forma aquele buquê também, planta entolceirante, ó. Essa é das que tem a característica de entolcerar e fecham rapidamente o vaso. Um espetáculo, planta número 168. Agora 169 e a 170. São dois tailandeses lindíssimos que estão no mesmo vaso. Primeiro eu vou mostrar para vocês a 169. São essas folhas aqui com essa tonalidade. Vinho, nervuras vinho. Praticamente essa não tem variegação nas nervuras, mas o verde dela é um verde amarelado. O que forma essa combinação de cor, ó, belíssima, né? Olha a outra folhinha aqui.
e a outra aqui. Ó, um leque, digamos que mais masculino, porém levemente embabadado, com característica de ficar também toda ereta. Os tailandeses todos que eu estou trazendo aqui têm essa característica e arquitetura arredondada da planta. Tá? Essa é a 169. A 170 é outro tailandês, é esse aqui, ó. Um cobre, isso aqui não é vermelho, tá, gente? É um cobre fechado, lobos traspassando. Ela tá com 2 folhas. Lindíssima, maravilhosa, para quem gosta desse estilo de cor. Todas essas duas aqui estão apenas na fase inicial, como eu disse para vocês, e ela vai se colorir naquela intensidade de deixar a gente mais impressionado, né? Na coloração, na forma. Agora eu trouxe um vermelho, a 171, esse aqui, ó. O vermelho vai se abrindo para a fase adulta, pecíolo negro. A 172, essa daqui, ó. Outro vermelho, muito bonito. Plantas, eu acredito que de porte médio a grande elas vão ficar. Mas não posso afirmar porque é uma coleção nova. Aqui nesse vaso nós temos um bebê dessa lindinha aqui, ó, que é a 174. Uma planta que na maturidade ela vai vir com nervuras negras, pelo que a gente está vendo aqui, e esse splash vermelho vai se abrir um pouco mais na lâmina foliar. Número 174. Número 173, eu troquei aqui, ó, 173, já é essa daqui, mesma característica da outra, porém com splash um pouco menor, e nervuras negras, lindíssima, 173 e 174. 175, outro coração lanceolado. Olha a riqueza de formas e cores dessa planta, muito delicada. O vermelho não é completamente liso, ele é todo chumbadinho em pequenas descolorações. Essa folha mais jovem, ela está colorindo ainda, toda costuradinha, mas o vermelho toma conta dela toda, tá? Pelo que a gente está vendo a outra folha aqui. Um vermelho claro, muito fofinha. O verde das bordas não é um verde muito escuro. É um verde mais limão, ó, que vai ficando um pouquinho mais escuro conforme se amadurece. Número 175. A número 176 tá um bebezinho ainda, mas já dá para a gente ver que essa planta ela vai ficar escandalosamente linda. Toda tá com 4 folhinhas, uma planta que eu acredito que vai ficar com porte médio para pequeno, mas não posso afirmar. Ela é bem vermelhinha mesmo, com as bordas bem demarcadas, ó. Toda embabadadinha, olha a forminha da folha dela, ó. Olha que chique. Olha essa daqui, ó. Muito bonitinha. Vai estar com preço mais em conta, porque é uma mudinha jovem. Se fosse grande, está com preço mais elevado, porque ela tem um padrão genético que a gente já vê que ela não veio para passar desapercebida. Então, vamos lá. A 177 é outro vermelho. Esse amarelado aqui na folha não é a cor da folha. Aqui eu falo tudo com vocês, ela é um verde mais escuro. Só que como esse vaso estava pegando um pouco mais de sol, ela deu essa leve desbotada para o amarelo na porção verde. Outro vermelho que vai se abrindo por toda a folha.
para ela ficar mais vermelhona na fase adulta, 177. A 178, outra dessa chumbadinha da nervura negra, só que em tons mais suaves, tá? Olha só. É um rosa bem clarinho, desbotado, variegando sobre o verde, ó. Ele não abre em splash, não. Muito bonitinho, número 178. Agora 179. É outra vermelhinha essa daqui, ó. Vai ficar vermelhaça na fase adulta, tá? Uma muda menorzinha, a irmã dela tá um pouco maior, dá pra gente ver melhor como que é o desenvolvimento delas. 179. A 180 ela segue no mesmo padrão. Mas olha como o vermelho vem cobrindo a folhagem. E na fase adulta o vermelho vai ficando aquele vermelho mais fechado, mais escuro, né? E ele cobre a folha praticamente toda, se não toda. Porque ele está abrindo muito, é uma planta muito jovem. 180. A 181, outro leque vermelho embabadado, maravilhoso, estilo de forma tailandês, mas não é tailandês, tá, gente? Estilo por causa da forma da folha aqui, arquitetura do vegetal, mas não é tailandês, não. É um vermelho mais acentuado, nervuras bem delimitadas em verde, toda embabadada, inclusive nos lobos. Olha isso aqui. Isso aqui é uma muda de porte médio, tá? Ela tá com 4 folhinhas. Para quem gosta daquele vaso, aquele cantinho no jardim vermelho, um vermelho de folhagem bem mais delicada devido a esse movimento bem feminino, seria essa daqui, 181. A 182 já é um rosa, tá? Não é vermelho. Lobos superiores traspassando. Nervuras verde, médio, não verde tão escuro. Ela está com 3 folhinhas. Uma planta bem jovenzinha ainda. Também bem delicada e bem feminina. É a número 182. Agora a planta número 183, né? Foi arrancar o matinho do vaso, sujou a folhinha no centro. Mas é outro caládio ultra feminino, em questão de forma do corpinho dele. Folhinhas super embabadadas, ó, muito, muito delicada. Vou aproximar para vocês verem, a folhinha tá pequena, mas dá pra gente ver. E ela vai crescer e vai ficar muito mais lindona do que isso aqui, né, gente? Ó. Essa gosta do babado mesmo, olha só, enrolou até a ponta lá, ó. Essa é um tom de rosa claro. E o verde de delimitação das bordas, um verde claro também, tá? Uma mudinha pequena, mas de um alto padrão genético. 183, agora 184 é outro tailandês, porém com um formato bem diferenciado, formato e coloração, olha só. Está começando a se desenvolver. Ele tem esse meio cobre se espalhando sobre um verde amarelado. Aqui não é por causa do sol, já é cor da planta mesmo, tá? Olha só, folhinha mais jovem. Olha a cor dela.
folhinha mais velha, ó. É um verde bem amarelado, eu não sei se a câmera está conseguindo pegar. Folhas sempre viradas para cima e um formato mais inusitado. Fica entre os caládeos tailandeses leque e entre os caládeos tailandeses mais lança. Essa parte superior mais gorda e ela fecha com o bico. Uma folhagem bem masculina, 184. A 185, eu trouxe um caládio Quintolcera bastante, porém ele é todo verde com leves pintinhas. Às vezes a pessoa quer montar um espaço com caládio, mas está sentindo falta do verde para destacar as outras folhas, porque o que traz o encanto de aparecer determinadas cores, às vezes é a gente colocar um contraste de cor perto, né? De cor diferente. Então eu trouxe esse aqui. Os caládios verdes não são muito valorizados aqui no Brasil. Então eu vou colocar ele no preço mais em conta, apesar de eu achar lindíssimo, tá? Vou colocar ele no preço mais em conta, 175. Forma touceira, fica aquela moita. Já para quem não curte os verdes, eu trouxe outro da coleção 001, que são essas plantas aqui, ó. Vão crescer bem também, tá? Isso é só um bebê. Ela é ultra vermelha, mas um vermelho queimado para o lado de um bronze queimado. Um caládio espetacular. Aqueles que não economizam na cor dos pigmentos deles. Vocês verem que essa planta ela tem tanta vontade de ficar colorida que o bebezinho, isso aqui é um bebê, já está vindo com a folha assim. Imagina essa planta adulta, sem comentários, né? Isso aqui é um primor para quem gosta dessas plantas ultra coloridas, em tons mais fechados. 197, também para quem gosta de muita cor, porque é daquela coleção que nenhuma folha vem fora do padrão de cor da planta. Daquelas que eu trouxe já outras para vocês, em que toda folhagem vem colorida. Essa vem com uma nervura mais, um vermelho mais claro, e ela vai fechando conforme amadurece, para um vermelho amarronzado, mais escuro. Uma planta de folhas bem redondas, cresce bastante, entolcera bastante, vigor no crescimento. Olha o próximo broto vindo ali, ó. Maravilhosa. Nessa temporada, mais adiante teremos algumas poucas ainda dessa coleção. Nós já estamos fechando os últimos itens que eu disponibilizei para vocês. Eu separei alguns para mim, para o meu jardim, outros para o trabalho genético. Estou trazendo aqui agora 190. Lindíssima também, ó. Folhagem branco creme. Aí ela vai pegando esse leve verde água e todas as folhas vêm assim, tá? Planta que cresce bastante e forma aquela roda grandona. A princípio ela não pode ficar no vaso de 5 litros, mas temporada que vem seria bom de 10 litros, que elas deslancham no crescimento. A planta número 191, da mesma família, porém mais colorida. Olha isso aqui. Essa já vem se pigmentando mais. O
o vermelho rosado central ele se abre mais sobre a lâmina foliar. Ela brota num tom mais claro, ó. Brota num tom mais claro e vai fechando rosa sobre a lâmina foliar. Também da mesma família da última, 191. Assento, falei o número certo, porque eu me perdi nessas placas aqui. 191. A 192 e a 193 também são desses primores aqui, ó. Essas plantas a gente esperava antigamente, né? Para uma planta vir com a folha matriz assim, ó. Agora não, ó. Ó a folhinha dela. Toda colorida nesses tons, e a borda dela que cerca não é verde não. Essa daqui é um marronzinho nas bordas. Tem uma tinta sobre o verde, aí fica com aquela borda marronzinha. Ela é bem diferenciada essa daqui. Essa é a número 192. A 193, ela já é toda mais clarinha. Olha só. Conforme bordas também, gente, marronzinhas. Aí o branco dela ele vai vindo com verde água quando ela vai ficando mais velha. Todas as folhas vêm coloridas dessas plantas, trazendo aquela bola de cor no local que elas estão, né? Inseridas. Agora 194 é outra da mesma família dessas lindíssimas, essa com a bordinha verde, as nervuras um rosa clarinho, todas as folhinhas da mesma cor, ó. Belíssima. 195 já é um caládiozinho que tá aqui, ó. Daquela família que tem o centro claro e vem com as bordas ficando toda chumbadinha, só que a forma da folha dela parece que veio um pouco diferente. Olha isso aqui. Acho que a luminosidade aqui agora não está favorecendo muito, mas dá pra gente ver, ó. Muito colorida essa daqui. Muito bonita. Um tom mais vibrante. A 195. A 196, outro tailandês, por isso que na abertura do vídeo eu falei com vocês que eu ia trazer um festival de tailandeses. Olha a cor desse aqui. É um cobre queimado com vinho queimado variegando sobre o cobre. As nervuras não tem variegação, ali está molhado, está dando reflexo, são todas em relieve verdes. Um leque entre o masculino e feminino. Olha que planta linda. A diferença dessa é a variegação cobre, a variegação roxa sobre o cobre queimado. Apenas um bebê está com 2 folhinhas, mas de genética super apurada. Segue a mesma característica dos outros que ficam com folha para cima, tá? Arquitetura arredondada, uma maravilha como os outros também. A 197 é um caládium da coleção 001. Isso aqui é o início dele, ele vai ficar ultra colorido, tá? Não tem dó de saltar cor na folha. Já está começando a vir ali o roxo central, tá vindo umas pintinhas de um vermelhinho mais extravagante, né? Ó, em toda ela.
E ela vai ficar, ó, tá com 3 folhinhas, cresce bastante. E esse aqui é o Patinho Feio, a história do Patinho Feio. Lá estava na mão do Francisco o Patinho Feio, passou-se um ano e o cisne apareceu. Essa daqui espetacular. Apesar de não estarmos vendo as características que elas vão ressaltar ali. 178, outra em estilo Thailand. Ah, a bateria tá acabando, meu povo. Resolvido o probleminha, 188. Esse aqui lindíssimo. Estilo tailandês, extremamente prolífico. Forma muitas mudas ao longo da base. A folha dele iniciando a se pigmentar, com variegação nas nervuras negras, que elas vêm variegando, umas sim, outras não. Toda pintadinha, chumbadinha bem pequenininho. Aqui uma folhinha maior que queimou a borda ali no sol, mas dá pra gente ver, ó. Nervura negra, mas vem variegando. Ela tá no início da coloração, tá, gente? Uma planta que vai ficar bem vermelha, bem pigmentada na fase adulta. Chiquérrima. Essa é a número 188. Algumas plantas saíram de ordem, aí vocês me perdoam, tá? 189. Um bebezinho desses lindíssimos, olha só. E vem pigmentando todas as folhas. Esse aqui parece que vai ser nervura negra, ó. Aqueles que crescem bastante entolceram também. Toda folhagem colorida, lindíssimo. 189. Vocês veem que apesar de ser um bebê, ele já tá desse jeito, né? Aquela é a 189. Como eu troquei a numeração aqui, ó, essa é a 198. Olha só que coisa rica. A folha abre clara, vai soltando pigmento nas nervuras e se espalha por toda a face. Essa folhagem dela, ela tem uma variada de uma para outra, mas todas vêm coloridas. Lindíssimo também, da coleção que cresce bastante, tá? E toda folhagem colorida. 199 e 200. 199, essa maravilha aqui. Nervura vem em tom de vermelho e vai ficando em tom de marrom. Outra que tem uma característica também muito diferente, inclusive a borda das folhas vai ficando num tonzinho de marrom. Uma genética bem diferenciada na coloração dessa planta. Todas as folhas vêm coloridas, lindíssima também, tá? Maravilhosa. E para fechar, mas ainda tem o bônus de fim de vídeo, hein, meu povo? A 200, que ainda é um bebê também, mas está extremamente pigmentada. Olha isso aqui. Não economiza nos pigmentos das nervuras, tá? Olha só que riqueza. Bordinha toda delineada em verde. Não sei se vai ficar marrom também, mas uma coloração bem bonita. Agora vamos olhar essa belezura de bônus final do vídeo. Mais uma divisão da minha coleção. Meus queridos, olha só que planta divina. Também criação aqui dos nossos trabalhos. Eu já separei as mudas laterais na hora do plantio, coloquei no mesmo vaso, mas eu vou separar. Vou disponibilizar algumas para vocês. Essa planta
espetacular padrão exportação. Se bem que ouvi poucas parecidas com essa nos mercados internacionais. Aqui no Brasil ainda não tenho visto, não. Digo efeito fotografia que o fundo da folha é claro e a parte de cima vem com esse vinho forte queimado. Separei para mim pecíolos negros. Parece que está grandona, mas essa planta aqui fica enorme, igual a roxa que eu mostrei para vocês. Eu tirei uma foto segurando o vaso, vocês lembram? Uma planta chiquérrima. Olha isso aqui. Maravilhosa. Sou apaixonado por ela. Estava no meu jardim. Coloquei em vaso, porque eu pretendo, às vezes planta muito diferenciada, eu gosto de estar mudando de lugar. Às vezes levo para casa para decorar um ambiente. Então eu coloquei ela no vaso. Então, vamos fechar o vídeo com esse esplendor de caládio. Se algum de vocês tiver interesse, nós temos algumas mudas bem desenvolvidas, tá? Quantas? São 4 mudas só, tá? São 4 unidades. Já está bem graúda. Pode plantar já direto no pote de 10 litros, porque essa daqui, ela não economiza na beleza e nem no desenvolvimento. E é entouceirante para completar sistema radicular forte, ou seja, isso aqui é um presente de Deus no meu trabalho genético. E eu vou disponibilizar essas 4 unidades para vocês. Então, o nosso videozinho de hoje termina assim. Um beijo para todos vocês, meus queridos, e até o próximo.